A lição de número 10 do próximo domingo tem como assunto Precisamos de vigilância espiritual. O tema da leitura diária de hoje é a vigilância necessária, pois o Senhor virá a qualquer momento. O texto está em Mateus capítulo 24, verso 44, que nos diz: Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É interessante que os judeus aguardam a vinda do Messias. Os cristãos aguardam a vinda de Jesus. Os muçulmanos, ou os islâmicos, aguardam a vinda do Mahdi, ou o Messias islâmico, ou o Cristo islâmico. Seria isso coincidência? Ou é um aviso de que nós devemos estar apercebidos, de prontidão? Cada religião espera o seu Messias, o seu Cristo, o seu Salvador. Mas nós, cristãos, esperamos nosso Senhor Jesus. Porque se formos fazer uma comparação entre a escatologia islâmica, a escatologia hebraica e a escatologia cristã, nós vamos ver que o personagem que Israel aguarda, ele vai ser enganado por esses personagens. Israel vai ser enganado e vai recebê-lo como se fosse o seu Messias. Mas tudo nos leva a crer que essa figura que vai enganar Israel vem do islamismo. Porque o Islã, na escatologia dele, também eles aguardam o Messias. E as características desse Messias se parecem com as características daquilo que na Bíblia a gente chama de anticristo, ou a besta que surgiu do mar. Mas nós temos uma advertência de nosso Senhor Jesus Cristo para estarmos atentos a esses acontecimentos que envolvem Israel, envolvem os países ali árabes que são inimigos de Israel e que envolvem a igreja. Em Lucas capítulo 21, versos 25 e 28, o Senhor Jesus fala de acontecimentos que são familiares aos nossos dias de hoje. Ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Isso aqui se refere a tsunamis. Tem acontecido, muitas ilhas, muitas nações que estão sobre ilhas vivem em pânico com a possibilidade de tsunamis, vivem criando barreiras, contenção para as ondas do mar, pois as suas águas estão se elevando, e isso gera esse pânico. O texto continua dizendo: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Esses fatos já são observados, já são percebidos nos nossos dias. Há cidades na Europa, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, que estão afundando. Li um artigo que a capital do Irã está afundando, porque como não chove, eles cavam poços, sugam a água subterrânea e como essa água vai se acabando, o terreno vai cedendo. Há uma cidade nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, que afunda 25 centímetros por ano. Então, isso aí são tragédias que a Bíblia previu e que nós olhamos assim, nós percebemos que algumas coisas estranhas estão acontecendo. Isso deve nos servir de alerta. E o Senhor Jesus, quando fala desses acontecimentos que nos parecem serem mais evidentes, eles serão mais percebidos, eles serão mais profundos nos seus resultados no período da grande tribulação. E então ele diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Isso aí nós entendemos, os escatologistas entendem, que essa vinda pessoal, visível de nosso Senhor Jesus Cristo será no final da grande tribulação. E esses fenômenos que nós mencionamos, que ele previu que aconteceria, nos parece que se dará no período da grande tribulação. Jesus continua dizendo assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai
e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Esta palavra Jesus estava falando para os hebreus. Ele não estava falando para a igreja. A essa altura a igreja ainda não existia. Ele estava falando para os seus seguidores, para os judeus, para hebreus. Essa redenção aqui é a redenção dos hebreus. Era o livramento que ele trará nesse período que ele encerrará a tribulação, a grande tribulação que se estará desencadeando contra os hebreus. Em Lucas capítulo 21, do 29 a 31, ele continua dizendo: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Que reino? Provavelmente está falando do milênio, quando ele virá para estabelecer o reino milenial. Nós temos que observar Israel e essas nações ao seu redor que são inimigas de Israel. Recentemente, em 2014, na Turquia foi feita uma confederação de povos árabes islâmicos para formar uma confederação para dominar o mundo. A ideia é dominar o mundo. Eles vão tentar dominar ali o Oriente Médio. Eu penso, na minha percepção, o máximo que eles podem fazer é dominar o Oriente Médio. Por quê? Porque a grande tribulação durará 7 anos. E 7 anos não é um período longo que dê para alguém dominar o mundo inteiro. Até porque os três pilares que sustentam essa ideia de dominar o mundo, que é o islamismo, o comunismo e o globalismo, eles não vão se entender. Como certa vez disse o professor Olavo Carvalho, falando sobre a nova ordem mundial, ele disse que eles não vão conseguir estabelecer uma nova ordem mundial porque eles não vão se entender. Um grupo que quer dominar não vai aceitar o domínio do outro, e por isso eles vão se desentender. Então Deus estará agindo para que esses propósitos malignos não se concretizem. E por isso que nós entendemos que com 7 anos toda essa ideia, essa proposta será desbaratada, será desfeita, porque o Senhor vai intervir. Agora vejam o que a palavra de Deus tem para nós. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versos 4, 5 e 9, tem uma observação com relação àqueles que esperam o Senhor Jesus. Diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Por quê? Porque nós estamos avisados pela palavra de Deus. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Quer dizer, nós não estamos em um quarto escuro. Nós não estamos sem ver, sem perceber o que acontece ao nosso redor. Por quê? Porque a palavra de Deus tem nos aberto os olhos, o nosso entendimento, para nós vermos essas coisas. Ele prossegue dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira. Então nós vemos que no período da grande tribulação haverá grande ira contra a humanidade. Mas Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E se você for observar, ler o Apocalipse, você só lê a respeito da igreja até o capítulo 3. Do capítulo 4 em diante, o anjo diz para João: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas, depois da igreja. Aí o foco volta para Israel, e para as nações ali ao redor de Israel. E Paulo continua dizendo o porquê que Deus nos destinou para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Já mencionamos numa reflexão anterior que aquele que se une a Cristo é um espírito com Ele. Então, se o Senhor se movimentar para nos retirar dessa situação, Ele nos retirará. E nós estaremos em segurança, porque Ele não nos destinou para a ira, e sim para
alcançar a salvação. A pergunta para a nossa reflexão hoje é: nós estamos prontos para esse encontro com o Senhor? Meu irmão e meu amigo, se você é filho da luz, você está pronto para se encontrar com o Senhor. Então o aguarde trabalhando para Ele, né? Investindo na obra dele, porque o assunto da lição de amanhã vai tratar disso, do servo fiel. Porque se o servo for infiel, ele vai ser tratado como um hipócrita e será lançado à sua sorte, o seu destino com os hipócritas. Mas se você é um servo fiel, continue sendo fiel, que a vinda do Senhor será para você um motivo de alegria, de regozijo, de satisfação, e não de frustração, de tristeza, de dor. Pense nisso e tenha um ótimo sábado e um ótimo final de semana na paz do Senhor.